Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos sistema massa-mola. Aqui eu tenho um bloco preso a uma mola e esse bloco vai ficar oscilando. Digamos que no início o bloco estivesse aqui. Então esta é a posição x igual a 0. Tempos depois, esse bloco estava nesta posição aqui. Em cada tempo t, o bloco está na posição x de t. Pela lei de Hooke, existe uma força restauradora, dada por menos kx. Esse k está relacionado com a rigidez da mola. Nós temos uma força de atrito, menos Fa. E temos uma força externa. Por exemplo, se cada vez que o bloco passar pela minha frente eu der um tapa nele, eu estou atuando como uma força externa. Segunda lei de Newton. O somatório das forças é massa vezes aceleração. E aqui se tem a força lá da lei de Hooke, tem a força de atrito e tem a força externa. Ajeitando isso aqui, massa vezes aceleração, mais a força de atrito, mais kx é igual à força externa. A posição é x de t. A aceleração é a derivada segunda da função posição. Força de atrito. Em muitas situações, a força de atrito ela é proporcional à velocidade do bloco. E a velocidade é a derivada primeira. Então aqui vai ficar uma constante de proporcionalidade vezes a derivada da função posição, mais kx igual à força externa. Então esta aqui é a equação diferencial que o bloco satisfaz. No tempo zero, ele está em uma posição x0. No tempo zero, ele está com uma velocidade v0. Vou falar sobre a força externa. Caso nós tenhamos uma força externa, o movimento se chama forçado. Mas se não tiver a força externa, se chama um movimento livre. Vou falar da força de atrito. Se tiver, se chama um sistema amortecido. Agora, se não tiver essa força de atrito aqui, é um sistema não amortecido. Vou começar pela situação mais simples. É uma oscilação livre, ou seja, não tem força externa. E é não amortecido, ou seja, não tem atrito. Tirei aqui o atrito, tirei aqui a força externa, a EDO fica desse tipo aqui. Esse aqui é o movimento harmônico simples. A solução é dada por uma soma de cosseno e seno.
Esta aula aqui é apenas uma aula de apresentação geral. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de posição por tempo. Se não tem atrito e força externa, o que o bloco faz é o seguinte: ele vai, depois volta e vai fazer esse movimento aqui para sempre. Essa distância máxima que ele se afasta da origem se chama amplitude. A amplitude é, por exemplo, esse tamanho aqui. Aqui para trás é também o mesmo tamanho de amplitude. Aqui eu tenho uma oscilação completa. Ele saiu da origem, foi até o seu máximo afastamento lá na direita, foi até o seu máximo afastamento lá na esquerda e voltou à origem. Então, isso é uma oscilação completa. E o tempo que demora para fazer isso se chama período. O período aparece, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o tempo de um período. É o T maiúsculo. E o período, ele é 2π sobre ômega zero. Ômega zero é esse número aqui. O ômega zero se chama frequência natural do sistema. Existe a frequência natural do sistema e a frequência. Quando se fala apenas frequência, é 1 sobre o período. Isso aqui é frequência natural, isso aqui é frequência. São dois objetos diferentes. Agora eu vou falar de oscilação que é livre. Ou seja, olha aqui, ó, não tem força externa. Só que agora eu vou colocar atrito. Isso aqui é uma situação que tem 3 subcasos. Existem as oscilações livres, subamortecidas, criticamente amortecidas e superamortecidas. A diferença entre elas se dá na relação entre o atrito e a mola e o bloco. Vou colocar aqui as soluções, que aqui eu estou apenas apresentando. Numa oscilação livre superamortecida, subamortecida, a solução é assim. Nós temos uma exponencial decrescente que multiplica uma soma de cossenos e senos. Na oscilação livre criticamente amortecida, a solução é assim, ó. Nós temos essa exponencial que aparece aqui e aqui, só que esta outra é multiplicada por t. E tem a situação superamortecida, em que aparecem duas exponenciais que são diferentes. Aqui tem um sinal, aqui tem outro sinal. Vou mostrar uns gráficos aqui. Subamortecida. O gráfico é assim. O bloco vai fazer um movimento nesse estilo. Ele primeiro tem uma amplitude grande, só que agora a amplitude vai diminuindo. Este gráfico tanto pode ser do criticamente quanto do superamortecido. E o mesmo ocorre com este gráfico aqui. Então, quando eu olho para cá, eu sei que é este ou este. Depende das condições iniciais. Depende de onde o bloco estava no início e com qual velocidade. E o mesmo vale para este gráfico aqui.
E a diferença entre eles é que aqui o bloco passa uma vez pela origem lá do sistema. E aqui ele nunca passa. Então essa é a diferença entre esses gráficos. E este ou este podem ser deste ou deste. Depende das condições iniciais. Agora eu vou falar do fenômeno do batimento. Agora é um movimento que não tem atrito. E tem uma força externa de um tipo bem especial, que é assim. Primeiro eu vou tirar essa força externa. O que eu tenho agora é um movimento harmônico simples, que está oscilando com uma certa frequência. Na sequência, eu vou pegar uma força externa que oscila com uma frequência que é muito parecida com aquela que eu tinha. É o que eu quero dizer com isto daqui. Quando essas duas frequências são muito próximas, o gráfico de posição por tempo do bloco fica neste formato aqui. A solução é dada por isso daqui, e o gráfico tem esse aspecto bem interessante. Então aqui o fenômeno do batimento. Quando se fala lá em ondas sonoras, o batimento é bem conhecido de quem está afinando instrumentos musicais. Agora, a ressonância pura. Não tem atrito. Vou fazer parecido. Ignora a força externa por enquanto. Aqui eu tenho um movimento harmônico simples, que fica oscilando com uma certa frequência. Só que agora eu vou pegar uma força externa que vibra exatamente com essa frequência. Então agora a frequência é idêntica. E o que vai acontecer é o seguinte. Bom, a solução é dada por isto aqui. E o gráfico de posição por tempo agora mostra que a amplitude de oscilação fica aumentando. Então, este é o fenômeno da ressonância pura. É claro que nesta aula eu fui bastante superficial, fui apenas apresentando os conteúdos. Em diversas outras aulas, eu entro em todos os detalhes técnicos. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal. E é isso daí.